Boa tarde. Uma busca intensa no mundo todo para a cura da Covid-19. E nós conversamos agora com o Dr. Luiz Eduardo Ribeiro da Cunha, ele que é do Instituto Vital Brasil. Um prazer tê-lo aqui no Espaço Livre da Rádio Difusora. Boa tarde. Boa tarde, o prazer é meu. O senhor aí no Instituto é? Vice-presidente e diretor científico. Existem muitas pesquisas no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil. E elas avançam no estudo também de um soro hiperimune. E o senhor está nesse trabalho. Conta pra gente o que se trata. Primeiro, agradecer o convite, que está sendo muito agradável falar com vocês aí. De fato, o vírus que causa a Covid-19, ele surgiu em dezembro, quer dizer, a gente tem 6 meses convivendo com esse vírus, e no mundo inteiro muitos centros de pesquisa estão procurando uma cura ou um tratamento para essa doença terrível que está acometendo milhões de pessoas, né? É uma tragédia para a humanidade. O Brasil não está fora desse esforço, né? Todas as instituições de pesquisas sérias e dedicadas estão procurando um tratamento ou uma vacina, e nós do Instituto Vital Brasil, como um instituto que fez agora, dia 3 de junho, 101 anos, né, e há 101 anos a gente vem produzindo soros hiperimunes contra acidente ofídico, contra raiva, contra tétano, desenvolvimento de um soro antiapílico também, para picadas de abelha. A gente não podia estar fora desse esforço para que a gente chegasse a um produto, um medicamento, que pudesse ajudar a aliviar esse sofrimento. Nós estamos participando de um projeto maior, com universidades no estado do Rio de Janeiro, com a UFRJ, com a UF, com a Fiocruz, com o IDOR e o Instituto Vital Brasil, num projeto que envolve desenvolvimento de pesquisa, de produção de vacinas, de soros hiperimunes, de kit e de medicamento. Nossa parte é a produção de soros hiperimunes. O que consiste isso? A gente está pegando a proteína S, que é aquele espículozinho vermelho, aquela pontinha vermelha do vírus, e está inoculando no cavalo. Por que isso? Porque aquele pedacinho vermelho é o que faz a conexão do vírus com a célula do hospedeiro, do ser humano, que facilita e permite a entrada do vírus na célula e que causa e viabiliza a doença. Então a gente está produzindo no cavalo um anticorpo, que a gente extraindo do plasma dele, a gente consegue transformar isso num soro, e esse soro ser usado em pacientes que necessitem de uma resposta rápida para que neutralize os vírus circulantes. Então essa é uma estratégia, usa-se a proteína S, e a outra estratégia é usar o próprio vírus morto. A gente inocula no cavalo também, produz um anticorpo contra esse vírus morto, e esse anticorpo é dado ao ser humano para que ele consiga debelar a virose no ser humano. Esse trabalho que vocês estão fazendo, esse soro, já estão ocorrendo testes, e como está a evolução disso? Já estão ocorrendo testes, a gente já inoculou 5 cavalos com a proteína S e vamos começar semana que vem a inocular mais 5 cavalos com vírus inativado. Esses 5 cavalos com a proteína S já estão dando título, quer dizer, eles já estão respondendo a esse estímulo antigênico, né, que na verdade a gente pega o vírus, transforma ele é um antígeno, né, que a gente inocula no cavalo e força que o cavalo produza anticorpo. E nesse plasma que a gente colhe dele estão os anticorpos produzidos pelo cavalo. Então a gente já tem os primeiros resultados que indicam que essa produção de anticorpos no cavalo está sendo bem feita, está sendo em níveis bastante aceitáveis em termos de produção, indicando que a gente vai ter êxito, né, nesse processo de produção de soros. E de ouro fino aí, uma participação nisso são as bolsas de sangria, né? As bolsas de sangria que a gente usa para a doação do sangue do cavalo e a reinfusão de hemácia, né, que é um processo também muito interessante de bem-estar animal. As bolsas são fabricadas aí em ouro fino. Então, pela FUS Industrial. Isso, é a participação de vocês aí diretamente nesse projeto, porque essa bolsa é a única no país, né, e viabiliza esse desenvolvimento. E é um parceiro de longa data do Instituto Vital Brasil, e está de parabéns todos aí. Mas só aproveitando a oportunidade para reforçar que o soro hiperimune, ele não é preventivo, ele é curativo. Ele vai entrar na fase de que o paciente está doente, precisa de um anticorpo imediato para que debele ou diminua o vírus circulante no paciente. Diferente da vacina. A vacina é o antígeno que a gente inocula no ser humano e o próprio ser humano produz o seu anticorpo. Então é preventivo, né?
Coagulação no sangue foi uma observação feita no começo da pandemia que hoje já está sendo descartada. Na realidade, o vírus provoca no organismo uma inflamação dos vasos. Essa inflamação dos vasos impede a circulação sanguínea no pulmão. É um efeito colateral daquele bombardeio de citocina. É como se o organismo não cessasse a resposta imune frente à virose. É um exagero da resposta. O vírus causa isso no ser humano. O sistema imunológico começa a soltar citocinas para tentar debelar a doença e acaba provocando uma inflamação dos vasos, a inflamação do rim, até do cérebro, e levando a óbito. Aí o sangue não consegue chegar no pulmão e aí impede a troca de oxigênio ali para o CO2, né? O soro entra na fase anterior. A fase quando o paciente está piorando e pré-UTI. Quando ele vai piorar para entrar na UTI, antes disso a gente aplica o soro para que essa carga viral diminua e o paciente consiga sobreviver 15, 20 dias e ele próprio recuperar a sua capacidade de produção de defesa contra o vírus e evitando esse choque de citocina que o organismo, esse bombardeio, essa chuva, né, tempestade de citocina, que é o que está causando efetivamente a morte dos pacientes. Agora os cavalos são usados sempre para fazer os soros, tanto soros para cobra, de veneno de cobra, de aranha, de outros venenos, como agora que vocês estão testando o coronavírus. Exatamente. O cavalo é um protagonista aí, é um personagem importantíssimo, né, nesse processo, mas como médico veterinário que sou, a preocupação primeira é com o bem-estar animal. Então a gente inocula pequenas quantidades de proteína S ou de vírus inativado, tá? Isso não causa doença do animal, não causa lesão nenhuma, só estimula o sistema imunológico a produzir anticorpos. Então não leva a lesão, não leva nada na doença, nem o vírus, se fosse vivo, ele causaria doença no cavalo. Então, o cavalo, ele não sofre como se fosse uma aplicação de uma vacina com componente oleoso, né? Aquele incômodo da picada, da inoculação, são 4 ml, é 1 ml em 4 pontos. Quer dizer, é uma inoculação muito tranquila. E ele é um bom doador. O cavalo é escolhido para isso porque ele é um excelente doador de sangue, ele produz sangue com facilidade, é uma máquina de produção de sangue. E com as bolsas aí de vocês para fabricar aí, a gente consegue tirar o plasma e reinfundir as hemácias no cavalo. Quer dizer, o que mais dá trabalho para ele repor são as hemácias. E é justamente essa que a gente devolve para ele, que não nos interessa. O cavalo, ele tem que ser muito saudável, tem que estar num ambiente muito bom para ser um excelente produtor. Não nos interessa nenhum animal depreciado ou com alguma patologia que ele não pode doar sangue dessa forma. Então, o cavalo é um personagem super importante que é muito bem tratado. A nossa fazenda, o bem-estar animal, é uma condição primeira de qualquer ação que a gente faça lá. O animal é sempre muito preservado, sabe? E garanto para vocês que não há sofrimento. Agora, você falou que ele produz anticorpos. Essa produção de anticorpos no cavalo da Covid, isso não poderia também gerar uma vacina para os humanos? Não, o antígeno que a gente usa para imunizar o cavalo, esse antígeno é o mesmo que vai virar vacina para o ser humano. Tá? Só que o processo de liberação de uma nova vacina é um processo muito demorado. Porque além de você ter que provar a segurança e eficácia, você tem que provar que ela não cause outros fatores adversos e que provoque um título no ser humano, uma resposta imunológica no ser humano bastante satisfatória que a classifique como vacina. Então, o caminho da vacina é esse antígeno que a gente está usando. Ou é vírus morto, ou é vírus inativado, ou é proteína S, que também já tem várias, e estamos testando também isso para vacina. Só que é um caminho que vai demorar mais. A gente está apostando que o soro a gente consiga produzir antes da vacina. Não vai ser a solução, mas vai ser uma ferramenta terapêutica para casos especiais que o desfecho provavelmente seria a morte. Então a gente vai tentar salvar vidas com uma produção em massa desse soro hiperimune para usar nesses pacientes que necessitam de um tratamento de anticorpo imediato, né, para que tenha ação rápida para salvar ele daquela crise que ele está passando.
Bom, eu estou conversando aqui com Luiz Eduardo Ribeiro da Cunha, doutor do Instituto Vital Brasil, localizado no Rio de Janeiro. Doutor, muito obrigada pela sua participação aqui conosco no Espaço Livre da Rádio Difusora e também coloque as suas considerações finais, já que a gente gostaria até que Deus iluminasse vocês, porque o Brasil na luta também pela vacina, são vários outros lugares, e também por esse trabalho aí de ajuda no tratamento das pessoas que estão com a doença. Eu queria agradecer a oportunidade. É sempre bom a gente divulgar o trabalho que é feito no Instituto centenário, igual o Instituto Vital Brasil, mas eu queria deixar claro duas coisinhas que eu acho que o povo brasileiro precisa escutar. A maior ferramenta que a gente tem para combater a Covid, para combater essa pandemia, é o SUS, é o Serviço Único de Saúde, que é público, que está dando um show de eficiência, que ele é pulverizado no Brasil inteiro e está atendendo milhões de pacientes. Então a gente tem que valorizar o SUS, os profissionais do SUS, e essa turma que está de frente encarando o problema com muita dedicação e dignidade. Esse é o primeiro foco. O segundo foco é a resposta que nós, institutos públicos, como o Instituto Vital Brasil, como a Fundação Oswaldo Cruz, como a UFRJ aqui no Rio, a Universidade Federal Fluminense, que as instituições de ciência públicas, financiadas pelo dinheiro do povo brasileiro, é que está dando resposta para combater essa pandemia. Tá? Tem vacinas sendo tratadas, tem vacinas sendo pesquisadas e muito brevemente a gente vai ter bastante notícia positiva. Tá? E o desenvolvimento está sendo muito, muito acelerado e eu estou muito otimista. E agradecer, sempre estarei à disposição de vocês para outras oportunidades. E saber que Ouro Fino tem uma pequena participação também nessa história. Pequena não, grande, que viabilizou um processo importante que é a obtenção do plasma e reinfusão de hemácia. Isso é fundamental para o ciclo de produção de soros. Parabéns aí pela fábrica de vocês aí. Tá certo. Muito obrigada novamente. Uma boa tarde ao senhor. Boa tarde e até mais. Antes da JR, hoje FUSI Industrial. Desde 1986, a Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Limitada atua em Ouro Fino, tendo um sistema extrator para soro animal, de bolsa dupla para coleta de sangue de equinos. E nós vamos conversar agora com o Ronaldo Luiz Fussi, ele que é o empreendedor dessa empresa aqui de Ouro Fino, dessa fábrica aqui em Ouro Fino, que já trabalha há mais de 30 anos com esse produto e fornece de forma exclusiva ao Instituto Butantan, em São Paulo. Ronaldo Luiz Fussi, boa tarde, é um prazer tê-lo aqui conosco no Espaço Livre da Rádio Difusora Ouro Fino. Boa tarde, o prazer é todo meu. Espero contribuir com a tua informação para o cidadão ourofinense. Fala um pouquinho para a gente com relação à empresa em si, o que ela faz, o que ela produz. A FUSI Industrial hoje, ela produz bolsas na área veterinária, com o produto final voltado para o ser humano. São sempre meios de cultura. As bolsas que eu produzo, a linha para os institutos que produzem os soros hiperimunes, né, como Butantan, FUNED de Minas Gerais, Vital Brasil do Rio, CPPI do Paraná, aí eles produzem soros hiperimunes, o antiofídico, antetânico, né, raiva, a picada de abelha, são 13 soros que saem do cavalo. O plasma do cavalo, ele vai ser filtrado, refinado, e ele vai virar o soro para salvar vidas. Não é vacina, ele é soro, é emergencial. Na picada, uma mordida de um cachorro raivoso, você toma o soro. Então, eu produzo esse material, essa bolsa de coleta, já há mais de 33 anos, graças a Deus. E 18 aí na nossa cidade querida de Ouro Fino. E também fazemos bolsas para coleta de sangue de carneiros para fazer placas de meio de cultura para serem vendidos em laboratórios de patologia, né, que vão ver as nossas doenças, que crescem em contato com as hemácias de carneiro. Bolsas de soro fetal bovino. Essas bolsas, esse material, esse soro de vacas de fetos, de vacas prenhas que vão para o frigorífico, ele vai embora do Brasil e volta como meio de cultura, tudo para a saúde humana. Todo esse material volta para a saúde humana. Então, é uma gama extensa. Né? Tem as bolsas que faz separação do plasma para aplicar em potros recém-nascidos, para fortalecê-los, e também em bezerros. Então, toda essa área em cirurgia funciona como um banco de sangue. Nós temos também a embalagem PET para cães e gatos.
atuamos sempre com bolsas para coleta de sangue animal. E esse trabalho, essas embalagens, elas seguem para o Brasil e para fora do Brasil? Elas são fortemente usadas no Brasil, para fora do Brasil. As bolsas para fetal exportam para toda a América do Sul, Bolívia, Paraguai, Uruguai, vai embora esse material. Já exportamos para a Austrália, mesmo as bolsas de coleta de sangue para a produção de soros hiperimunes já foram para o exterior. É que essa produção, que nos Estados Unidos, eles não usam o sistema do Brasil, ele faz a autoimunização, é diferente, e a gente usa o cavalo para fazer essa parte. Os americanos, então, ele passa em você mesmo o veneno diluído, e você mora em região do interior, eles passam o veneno diluído, eles fazem a autoimunização, e nós não usamos o cavalo. Por que eu procurei a Fussi Industrial aqui de Ouro Fino, o Ronaldo Luiz Fussi? Pesquisas brasileiras avançam no estudo de um soro hiperimune que pode ter efeitos positivos no combate ao novo coronavírus. O medicamento é semelhante ao utilizado contra a raiva e a picada de insetos peçonhentos. E segundo cientistas do Instituto Vital Brasil e da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o antídoto é feito a partir do plasma sanguíneo de cavalos. Me diga, Ronaldo Luiz Fussi, então, Ouro Fino, de certa forma, tem participação se por acaso esse medicamento tiver uma forma positiva contra essa doença que assola o mundo? Sem dúvida, direta e indiretamente, porque o Vital Brasil já é nosso cliente. Ele vai usar mais e mais bolsas para poder colher o sangue e processar esse material para a Covid. Nós estaremos no olho do furacão, né? Nós estamos colaborando como fornecedores de um produto para o final dessa pesquisa, e esse produto certamente dará certo e nos livrará dessa pandemia. Né? Atualmente, qual seria a produção de vocês? A produção nossa, colher de cavalos, é por 15 mil bolsas ano. Atende Butantan, Vital Brasil, como eu falei, FUNED, CPPI, tá certo? São os 4 que produzem os soros hiperimune. O número dessas bolsas são 15 mil conjuntos, né, que é uma bolsa dupla, que eu atendo todo o mercado nacional. Aqui é o Butantan, FUNED, Vital Brasil, CPPI lá do Paraná, o IPEX do Rio consumia também, mas eles pararam, e Quego de Goiás também pararam de produzir os soros hiperimunes. Hoje a empresa funciona ainda no São Judas ou já está em Crisólia? Não, ainda estou no São Judas. Estava tentando, inclusive ganhei, né, graças a Deus, ganhei o terreno lá em Crisólia, mas eu estou tentando uma linha de crédito para eu poder industrializar lá. Mas nesse prédio que eu trabalho hoje, eu aumentei, fiz uma área de invase para aumentar meus produtos também. Hoje eu posso envasar, botar o anticoagulante nas bolsas, em vez de terceirizar, eu verticalizei. Eu não dependo dos terceiros, eu invaso minha bolsa. Eu aumentei a minha área naquele prédio que eu me encontro. Aqui no Brasil, vocês têm exclusividade deste produto ou tem muitas empresas que trabalham na área? Por incrível que pareça, em um país de 210 milhões, eu posso dizer que a Fussi Industrial, somente ela produz isso. Apareceu uma bolsa mexicana, apareceu alguma coisa da Índia, mas não virou, ainda continuam minhas bolsas. São todas que saem daqui de Ouro Fino? Todas fabricadas em Ouro Fino, todas de Minas Gerais. Deve ser muito bom você saber que você consegue, através desse trabalho, salvar tantas vidas. Olha, é um fator preponderante, a satisfação é muito grande. O nosso trabalho é o que eu digo aos meus colaboradores, nós trabalhamos para o bem da sociedade, né? O nosso produto final é o ser humano, porque quando você é atingido por um problema de uma picada de cobra, uma mordida de cachorro raivoso, ou você adquire tétano por essas e por outras. Então, o nosso produto sempre é voltado para o ser humano, e isso traz uma felicidade. E temos uma equipe lá maravilhosa que estamos juntos há muitos anos, porque nós trabalhamos para o bem da humanidade. E imaginar que ele também pode levar, de repente, a cura para a Covid-19? Pô, aí aumenta, né? Corrigindo, né? Aí aumenta, porque se dando certo esse material para a Covid, certamente nós deixamos de ser brasileiros e seremos mundial. Porque o Vital Brasil é do estado do Rio, como o Butantan é do estado de São Paulo. Então nós brasileiros, nós paulistas, mineiros, né, gaúchos, paranaenses, paraenses, nós teremos esse orgulho de falar, olha, nós colaboramos com a humanidade realmente para que acabássemos com a pandemia.
Eu converso aqui com o Ronaldo Luiz Fussi, ele que é o dono da antiga JR, hoje Fussi Industrial, que está em Ouro Fino, é uma empresa que atua em Ouro Fino e trabalha com embalagens para levar o soro antiofídicos e há mais de 30 anos são fornecedores exclusivos do Instituto Butantan. Ronaldo, muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Muito obrigado a vocês pela oportunidade e espero, torçamos todos os brasileiros para que a gente consiga esse em tempo, juntamente com o Vital Brasil, e a gente possa trabalhar para os nossos outros irmãos, tá bom? Obrigado aí. E você continue na nossa programação. E a todos uma excelente tarde, até amanhã ou até segunda-feira, se Deus permitir.